Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula introdutória sobre geometria espacial. Vamos trabalhar um pouquinho alguns conceitos sobre a geometria e entender como ela ao longo do tempo vem nos ajudando a identificar e resolver alguns problemas, né? A geometria, pensando a partir da parte das escolas, ela é ensinada de forma não dedutiva. Vamos conhecer a geometria espacial a partir de algumas fórmulas e deduções. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre alguns elementos geométricos, né, e algumas relações existentes sobre as figuras geométricas. O grande intuito do conhecimento é da gente conseguir solucionar alguns problemas, né. A geometria ela tem uma origem muito provável do século V a.C., a partir do historiador grego Heródoto, né. O estudo a partir das civilizações antigas, né, tinha muito a questão de como a gente poderia estar medindo ou resolvendo alguns problemas. Somente com Tales de Mileto, né, é que a geometria ela passou a ser observada de uma forma um pouco mais dedutiva. A sistematização sobre o conhecimento, sobre geometria, ela já vem a partir da época de Platão, né, e Euclides, a partir de uma forma mais experimental, com demonstrações, com coisas que a gente poderia tornar um pouco mais concretas, né, em relação à própria geometria e às formas das coisas. Então, a geometria ela pode ser definida como ramo da matemática, né, que estuda as formas planas, espaciais, né, e as suas propriedades, né. A geometria, inclusive, nos permite o uso de alguns conceitos, né, para poder construir, né, e entender objetos um pouco mais complexos, como pontos e retas no espaço, né, planos, ângulos, algumas medidas, centros de gravidade nos objetos. Nós vamos trabalhar na aula de hoje com o conceito de poliedros, né? O objetivo final é que você, aluno, consiga identificar, né, e entender o que são vértices, faces e arestas, né? Conceitos aí ligados a próprio poliedro em si. A gente tem 5 formas de poliedros que pertencem aos sólidos. Então, afinal, o que são poliedros, né? Na verdade, toda figura geométrica ela tem 3 dimensões e são formadas por polígonos. Essa formação é chamada de poliedro. Ele é composto por faces, né? Ou seja, são as partes dos polígonos que limitam os poliedros, né? Então, todo poliedro tem uma quantidade finita de faces. É formado por arestas, que é o nome que se dá a cada lado da face de um poliedro, ou seja, cada aresta é um poliedro, é comum a somente duas faces. E o vértice? O vértice é cada um dos pontos de intersecção de 3 ou mais arestas, né? O vértice de cada face também é o vértice do próprio poliedro. A gente pode observar isso, por exemplo, no cubo, né? Um cubo possui um comprimento, largura e altura, são 3 dimensões, e é formado por 6 quadrados. Esses quadrados unidos, 2 a 2, são unidos pelas arestas. Então são 12 arestas e 8 vértices, né? Por exemplo, a gente pode verificar. Então, se a gente observar alguns poliedros, que a gente chama de poliedros regulares, a gente vai perceber que existem basicamente 5 tipos de poliedro regular. Tem o tetraedro, a gente pode observar ele com 4 faces triangulares, equivale aqui a 4 vértices e 6 arestas. O hexaedro são 6 faces quadrangulares, 8 vértices e 12 arestas. O octaedro são 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. O dodecaedro, 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. E o ixoedro, são 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Como a gente pode ver nas figuras, né, aumenta a quantidade de faces, aumenta a quantidade de arestas e aumenta a quantidade de vértices. Bom, alunos, isso que a gente queria mostrar para vocês na aula de hoje. E na próxima aula nós faremos alguns exercícios trabalhando os conceitos e identificação de objetos geométricos no nosso dia a dia. Para a próxima aula, não se esqueçam de estudar, lerem os textos, assistirem às videoaulas, lerem os livros recomendados, e nos encontramos na próxima aula.